Reforço muito interessante no Atlético Mineiro. Te atualizo também sobre o Fluminense, que corre o risco de ter de pagar uma compensação financeira para tirar Hulk do Galo, para completar últimas no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora sobre um reforço interessante no Galo. Paulo Brax, CEO, o homem forte do futebol do Atlético, anunciou nesta terça-feira que o Galo só depende da realização de exames médicos para confirmar a contratação de Alan Minda. Ponta direita, pode jogar na ponta esquerda também, só 22 anos de idade, atleta da seleção equatoriana. Muito rápido, bom driblador, a operação é de compra e está fechada, os valores ainda não foram divulgados. Jogador que pertence ao Cercle Bruges, time belga que havia o comprado do Independente do Equador por 2 milhões de euros. Operação certamente superior a 5 milhões de euros. Na atual temporada, o Minda soma 18 jogos, com 3 gols e 2 assistências pelo seu time, além de 4 partidas e mais 2 assistências pela seleção equatoriana. Para completar nessa entrevista longa que o Brax concedeu lá na cidade do Galo, o homem forte do futebol atleticano não cravou a permanência do Hulk, embora tenha afirmado que o Atlético se esforça para mantê-lo. Admitiu negociações pelo Assad e pelo Maicon. O Assad é um meia chileno, o Maicon, atleta que jogou no Corinthians, mas pertence ao Shakhtar, também assegurou que as prioridades são um lateral direito, um volante e um centroavante. A última, Juninho Capixaba, está descartado depois de negociações e principalmente da contratação de Renan Lodge. Quero te falar agora sobre Fluminense e Hulk. Existe otimismo da parte do Fluminense em relação ao acordo com o Hulk. Dá para dizer até que entre atacante e clube está tudo mais ou menos acertado. O ponto é que o Atlético mudou o seu discurso. Umas semanas atrás, o Galo cogitava abrir mão do Hulk desde que o Hulk pedisse para sair. Mas, diante de uma oferta de um clube brasileiro para o jogador e não para o Atlético, há nesse momento dentro da cidade do Galo a impressão de que só vale a pena liberar o Hulk a 1 ano do fim do seu contrato, desde que exista uma compensação financeira. Mesmo lembrando que o Hulk tem um custo entre salários, direitos de imagem e luvas superior a 2 milhões e 200 mil reais e não parece fazer muito parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Só para completar, recentemente o Galo fez uma proposta para a permanência do Hulk, mas a oferta não agradou tanto ao atacante. De acordo com a jornalista Joana de Assis, a proposta até 2027 faria com que o Hulk tivesse um decréscimo no seu salário no segundo ano de contrato. Ele manteria seus vencimentos em 2026, mas teria de aceitar uma redução para a próxima temporada. E em relação à possibilidade dele ficar com um percentual das ações da SAF, segundo a Joana de Assis, o Hulk teria de comprar tais ações e não ganharia, como foi divulgado recentemente. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a possibilidade de Icardi virar reforço. O nome do atacante argentino que pertence ao Galatasaray foi bastante especulado na semana passada por torcedores do Galo. O jogador tem 32 anos de idade e vive os últimos meses do seu contrato com a equipe turca. O vínculo se encerra em junho e o Icardi já pode assinar um pré-contrato. Ele foi pedido por Jorge Sampaoli. A tendência desse negócio acontecer é praticamente zero. Primeiro porque o Icardi ganha livres de impostos 3 milhões e 200 mil reais por mês. Depois porque há uma campanha muito forte de torcedores do Galatasaray para que ele permaneça no clube. O Galatasaray é líder do campeonato turco e se classificou nesta segunda-feira para a final da Copa da Turquia com um gol e uma assistência do atacante. O Icardi é hoje um dos principais atletas do futebol turco, temporada de 10 gols marcados em 23 partidas. Eu só queria reforçar com relação a Hulk, viu, Romano, que a Itatiaia apurou sobre a multa rescisória, tá? 60 milhões de reais seria a multa. Como o jogador já tem 40 anos, o Atlético entende que não vai conseguir esse valor integralmente na multa rescisória. Agora são conversas com o staff para entender, em caso de rescisão, qual seria o valor. O Atlético, é claro, vai trazer para o seu lado, o Hulk para o lado dele, tem a entrada do Fluminense nessa história também. Lembrando que o Hulk, enquanto isso, está treinando na cidade do Galo e repassou para sua advogada todas as tratativas sobre este caso. Mas, Romano, vamos continuar ouvindo o Paulo Brax agora para falar de Alan Minda, jogador de 22 anos, um ponta pelo
pelo lado direito, é destro, joga também, ou jogou também, como um segundo atacante e na temporada passada até como um ponta pela esquerda. Ele foi revelado pelo Independente Del Valle, é equatoriano, tem 1,71 m e está jogando no Cercle Bruges, da Bélgica. E o Paulo Brax adiantou essa contratação, mesmo ainda sem os exames médicos e a assinatura do contrato, mas já com o Atlético com tudo certo, com o jogador. Vamos acompanhar o que destaca o CSO do Galo. E eu tenho muita satisfação de dizer que esse nome não foi vazado em momento nenhum. E isso deveria ser motivo de destaque para nós, porque hoje em dia é quase impossível a gente fazer uma contratação de algum jogador que não vaze. O Renan Lodge já não vazou, praticamente vazou em cima quando estava bem encaminhado a negociação. E também esse nome que eu vou apresentar para vocês. Pendente exame médico, ou seja, não assinou o contrato ainda, mas a gente acertou as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, da seleção do Equador, um jogador que nós entendemos ágil, potente, de 1 contra 1, habilidoso, boa condição de bola, e que será aí o nosso segundo reforço nessa temporada 2026, segundo reforço da janela que abriu ontem, 24 horas de janela. E nós estamos próximos de ter o terceiro reforço também, cujo nome eu não vou avisar vocês por enquanto, porque ainda não estamos na mesma página que está o Alan Minda, que é troca de documentos entre os jurídicos, já com a sede do clube e do jogador. Sobre o chileno Lucas Assad, jogador da Laú, ele diz que interessa, mas não tem negociações avançadas como tem gente dizendo por aí. E daqui a pouco a gente vai voltar para trazer mais detalhes sobre saídas e outras possíveis chegadas no Atlético. Foi uma terça-feira de mais de 1 hora de papo com o CSO, o Chief Sports Officer, Paulo Brax, na Arena MRV, com esclarecimentos importantes a respeito do posicionamento do Galo no mercado de negociações e nessa polêmica que envolve o Hulk. Nas últimas horas, noticiamos o projeto esportivo e extracampo apresentado ao Camisa 7, que precisava tomar, junto ao seu staff, uma decisão. No entanto, o CSO Paulo Brax colocou panos quentes, diz que não tem briga com o centroavante e que também o considera como o maior ídolo da história do Atlético e que o clube jamais queria aposentá-lo e também não gostaria de ver o Hulk saindo do Atlético neste momento. Mais tarde, a Itatiaia conversou com Rubens Menin, o sócio majoritário da SAF do clube, disse que o atleta pediu rescisão do seu contrato, mas o clube entendia naquele momento que sem a multa rescisória não libera o centroavante que tem proposta na mesa do Fluminense. Multa estimada a casa dos 60 milhões de reais e o Atlético querendo compensação financeira em caso de uma rescisão, ainda que não seja uma compensação totalitária dessa multa. Mais tarde o Hulk foi às redes sociais. Agora à noite, através do Instagram, o jogador disse que não pediu rescisão do contrato e que não sentiu segurança no projeto esportivo do Atlético e que, por outro lado, sentiu segurança no projeto esportivo oferecido pela outra equipe. Ele não cita, mas sabemos que é o Fluminense. Hulk, por fim, diz que vai cumprir o contrato com o Atlético e honrar a camisa como ele sempre fez. Aí estão os dois lados dessa moeda que, apesar do fico, continua bastante nebulosa, Hugo. É isso aí, galera do Resenha Atleticana. Vamos falar aqui para vocês a postagem, né, do Hulk aí, dando o seu pronunciamento. Ele citou alguns temas, vamos lá. Pedir rescisão de contrato? Ele diz que não. Segundo, forcei minha saída do Atlético? Também não. Me senti desvalorizado esportivamente? Ele responde ali que sim. Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia até então. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. O Atlético deu aval para clubes apresentarem proposta para mim? Sim. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente.
Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos, sim. Essa proposta me valorizava esportivamente, sim. Sou mercenário? Jamais. As propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não, eram inclusive um pouco menores. Então isso é sobre dinheiro? Não, sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca. Jamais mudou, nem mudará. Então é isso aí, torcedor atleticano. O Hulk deixando claro aí que vai ficar no Galo após toda essa especulação aí, essa novela chega ao fim finalmente com o fico do ídolo atleticano. Deixa a sua opinião nos comentários, o like no vídeo, se inscreve no canal aí também para dar aquela moral pra gente. Valeu, rapaziada!